Olá, tudo bem? Meu nome é Daniela Medeiros, sou professora e atualmente estou concluindo o curso de Filosofia segunda licenciatura, que é o que motiva este vídeo. Então, este vídeo é a conclusão de um estágio supervisionado no ensino médio na área da filosofia, certo? E ele então vai apresentar para vocês um planejamento, um plano de aula que eu construí ao final do curso, certo? Este planejamento então ele foi pensado para um primeiro ano de ensino médio na disciplina de filosofia. O que traz como objetivo esta aula? Eu vou discorrer um pouquinho sobre ela, a aula não consegue acontecer na íntegra até pelo tempo do vídeo, para que ele não seja extenso demais. Esta aula, então, ela traz por objetivo que eu consiga apresentar para vocês, de modo mesmo que breve, alguns elementos históricos que nos auxiliam no entendimento do surgimento da filosofia. Como que a filosofia surge? Em que contexto ela surge? Que elementos históricos corroboram para este surgimento? O que também diferencia a filosofia do mito, por exemplo? Que era algo que era utilizado até então para as explicações de tudo aquilo que acontecia na vida das pessoas ou na sociedade de modo geral. E finalmente, então, qual que é a importância, qual que é o significado da filosofia para nós na atualidade? Então, a princípio, eu discorro sobre esses três objetivos, que a gente consiga entender em que contexto surge a filosofia, o que diferencia ela do mito, e qual que é o significado, os significados da filosofia na atualidade, certo? Como uma referência básica para a discussão desta aula, eu utilizei este livro aqui, tá? Que é Caminhos da Filosofia. É um livro da Inter Saberes, que é um dos livros de uma das disciplinas do curso de Filosofia da Uninter, e também o livro da Marilena Chaui, que ele vem sendo um ícone dentro da área da filosofia, que é o Convite à Filosofia. Então, este livro aqui, de algum modo, os autores eles acabam fazendo suas interpretações e as suas releituras de Chaui. Por isso que é interessante que a gente consiga tratá-lo, mas também considere a fonte principal, certo? Então, eu vou começar discorrendo um pouquinho, eu vou utilizar aqui um pouquinho para volta e meia precisar olhar para o plano de aula, para que eu também não me perca, controlando o tempo e os objetivos da aula, certo? Vou deixar o livro aqui de ladinho um pouquinho. Então, quando a gente começa a pensar na filosofia, e a gente faz um movimento histórico de olharmos para séculos anteriores, para um tempo muito passado, a gente percebe que antes do surgimento da filosofia, tudo aquilo que acontecia socialmente, na natureza ou com as pessoas, tinha uma explicação diferente das explicações que nós temos hoje, por exemplo. Hoje, por exemplo, se acontece uma enchente, um temporal, se acontece chuvas muito intensas em uma região, a gente tem toda uma explicação, que é uma explicação que traz a questão do clima, que traz a questão de massas polares, que traz toda uma situação geográfica, ambiental, que nos ajuda a entender por que determinado fenômeno está acontecendo naquele lugar e naquele momento, por exemplo. Ou se acontece um incêndio, a gente entende hoje a razão daquilo acontecer. Em séculos passados, antes do surgimento da filosofia, estas mesmas situações aconteciam e elas tinham explicações diferentes das que elas têm hoje. E essas explicações, elas se davam com base naquilo que nós chamamos de mitos. Eram explicações que as pessoas traziam numa ideia de tentar acomodar e confortar a angústia, então, da sociedade como um todo. Mas por que acontece tal coisa? Bom, é por isso, ou é porque o deus dos mares está muito bravo, ou porque o deus do fogo. Então, os deuses, muitas das explicações, elas giravam em torno de deuses. O surgimento dos deuses vem justamente na intenção de acomodar, de explicar
alguns dos fenômenos que aconteciam. Porque neste momento, então, não se existia uma explicação racional, não se existia uma explicação de ordem científica para estes fenômenos. O que se tinha e o que se oferecia eram essas explicações, certo? O que a gente pode considerar? Que os mitos, eles existem até hoje. Até hoje a gente tem uma série de coisas que nós mesmos vamos reproduzindo, né? E por vezes nem nós nos damos por conta de que aquilo é uma explicação que por vezes não tem uma ordem racional, né? Mas que às vezes foi passando de pai para filho, de avós, enfim, e a gente vai ouvindo e vai reproduzindo e tendo como verdade, né? Então os mitos, eles sempre existiram, né? E entendemos que eles vão sempre existir, né? Mas é importante que quando a filosofia surge, ela aponta um outro modo de olhar para esses acontecimentos, né? O mesmo fenômeno, né? Ele pode ser visto e pode ser entendido de modos distintos, né? E aí vem então a questão do surgimento da filosofia, né? Então, uma das explicações, né, uma das coisas que motiva o surgimento da filosofia é o próprio surgimento da escrita, né? Porque até então os relatos, eles eram feitos na oralidade, não se tinha um modo de registrar aquilo que se observava, aquilo que se investigava, né? Então, o modo de registro das informações, dos conhecimentos, era um modo que era muito oral, pautado na oralidade. Então, o surgimento da escrita, o surgimento da moeda, a invenção do calendário, o nascimento da polis mesmo, né? Então, são condições históricas que favorecem o surgimento da filosofia, certo? E ela surge como? Ela surge justamente porque começa a se perceber que essas explicações que surgiam, elas acomodavam, né? Elas acomodavam uma parcela bem importante da sociedade, mas também pareciam insuficientes, porque não eram da ordem do racional, eram explicações baseadas no sobrenatural, né? As explicações que vinham na ordem dos mitos, elas não permitiam o questionamento, a dúvida, a reflexão, né? É isso e é isso, e a gente aceita e pronto, né? E aí então quando começa a se questionar tudo isso, começa-se então perceber e olhar de um modo muito mais cuidadoso para todos esses fatos e esses elementos que acontecem, certo? Então, começa-se, e aí a gente tem um dos grandes marcos da filosofia, a gente diz que é o Renascimento, né? E existe uma imagem que é bem conhecida, que é do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, né? Que é aquela imagem daquele homem de braços abertos, então, que tem toda uma questão matemática, de arquitetura, tem toda uma questão estética ali, que é o marco, então, do Renascimento, e ele vem trazendo, então, a grande provocação, né, de que precisa haver uma explicação racional para tudo aquilo que acontece, né? E aí, então, a centralidade das coisas, ela sai dessa lógica dos deuses, de que tudo se explica na lógica de deuses, né? E começa a se ter um olhar sobre o homem, né? Sobre este sujeito, então, que ali está, certo? Então, a centralidade, ela se modifica, certo? O ser humano, então, ele é valorizado como uma peça-chave, como uma peça central na sociedade, e ele é olhado, então, na busca por entender o que fez com que tal fenômeno acontecesse, por que este fenômeno aconteceu, quais as condições para que ele acontecesse, né? Então, essas perguntas, elas vão movimentando o surgimento da filosofia. E aquele período anterior, que muitos filósofos chamam de Idade das Trevas, porque era a ideia de que fosse um período de escuridão, né, onde o pensamento ele não tem visibilidade para ver as coisas com clareza, né? Então, entre aspas, a gente usa esse termo Idade das Trevas,
se sai entre aspas, né, num período de transição que é aos poucos, que é contínuo, que não é de um dia para o outro, mas que é aos pouquinhos, a gente vai começando com espaços de questionamento, né, e um reposicionamento deste sujeito, deste homem, né, que antes ocupava um lugar distinto. Se antes a centralidade era nos deuses ou mesmo na religiosidade, agora então a centralidade é no homem, certo? E aí então começa a se entrar a questão da matemática, a questão da física, a questão da arquitetura, a questão da medicina, as artes, todas essas áreas elas começam a surgir, né, em um modo muito próximo, dialogando uma com a outra, na intenção de nos fazer ver que as coisas precisam, que as coisas têm uma explicação racional para por que acontece, por que determinada coisa acontece. Há uma explicação racional. E aí, então, é aquilo que a gente chama da revolução científica, onde surgem, então, começam a surgir, começa-se a haver um espaço para todas as ciências que nós temos hoje, né? Então, é muito claro que a gente consegue ver que se antes, quando a gente tem o período dos mitos, não há um espaço para reflexão, não há um espaço para o questionamento. Né? As explicações por ordem de mitos, elas se dão da ordem do sobrenatural, né? Aquilo é porque é e ponto. Você não questiona, você não duvida, né? E usa elementos que são superiores ao homem para justificar uma série de coisas, como os deuses, por exemplo. Né? Os mitos, eles não se preocupam se há uma contradição em algo, ele simplesmente explica e pronto, te dá uma resposta. A filosofia, por sua vez, ela permite e ela suscita o questionamento e a reflexão. Né? Uma explicação precisa ser racional, não pode ser algo sobrenatural ou da ordem do imaginário. Precisa ter uma explicação racional, né? Então, a filosofia, e isso é curioso porque muitas pessoas talvez não tenham este entendimento, toda a explicação da filosofia, ela se dá com base na ciência, ela não se dá com base nos achismos. Então, se lá no mito talvez a gente diz, eu acho que isso aconteceu por tal coisa, né? Na filosofia não, eu penso que isso aconteceu por tal e tal motivo, né? Porque a gente tem uma explicação de ordem científica, né? A filosofia ela vai se preocupar se existe uma contradição em algo, né? Então, as coisas precisam ser coerentes. E os primeiros filósofos, eles começam a buscar essa explicação aonde? Em elementos da natureza, né? Na água, no ar, na terra, no fogo, né? E depois essas explicações, então, elas vão se alargando, certo? Mas assim, por que eu trouxe isso? Para que a gente entenda que antes da filosofia, as pessoas elas já começavam a buscar uma explicação para tudo isso que acontecia, né? Mas essas explicações elas eram baseadas na irracionalidade, né? Em um contexto que não era científico, né? E até pelo contexto que se existia, não se existia um modo de escrita, uma série de coisas, né? Com uma série de mudanças históricas, com a polis surgindo, com a escrita surgindo, com o calendário, com as navegações, então o contexto histórico favorece esse conjunto, esse grupo de pessoas que já vinha questionando e se incomodando com este modo irracional de explicação dos fenômenos, eles começam então uma série de questionamentos, de investigações para nos acenar que existe um outro modo de explicar tudo o que acontece, né? Então, a filosofia ela surge, né, e vem até hoje, né, justamente na ideia do que? Precisamos pensar sobre, precisamos investigar e questionar, né? Por que a gente diz que todo filósofo é muito questionador? Porque justamente a filosofia ela nos provoca, ela nos chama a pensar e a entender por que determinado fenômeno aconteceu. Qual a explicação para determinado acontecimento, né? Ela sempre vai em busca de uma explicação racional e de ordem científica, que era o que não havia antes.
Isso significa que hoje não existem mais mitos? Não, hoje continuam havendo mitos, né? E acredita-se que sempre existirão. Né? E nós mesmos, no nosso dia a dia, nós temos algumas coisas que a gente simplesmente reproduz e que a gente acredita, eu não posso comer isso com aquilo porque faz mal. Às vezes cientificamente não é provado, mas aquilo foi passando de geração para geração e nós acreditamos e nós seguimos reproduzindo. Não pode fazer isso e isso porque acontece tal coisa, né? Não pode andar com o pé no chão porque você vai gripar. É verdade? Não sei, né? Então, existem uma série de frases e de concepções que nós reproduzimos no nosso dia a dia e que, por vezes, essas falas, elas não têm uma explicação de ordem científica, né? Isso não é um problema, né? Isso sempre existiu, sempre irá existir, mas para que a gente entenda que quando surge a filosofia, e é muito válido o seu surgimento, né? Porque nos dá um outro modo de olhar para o mesmo acontecimento, mas para que a gente também desnaturalize, para que a gente entenda que uma série de acontecimentos históricos, por exemplo, hoje, por que determinada coisa aconteceu assim, por que o cenário está deste modo, a gente precisa sempre buscar algo que seja da ordem da racionalidade do científico, né? Para que realmente as coisas se sustentem, certo? Então, é por meio da filosofia que nós temos um embasamento para um entendimento de tudo que acontece socialmente, de tudo que acontece politicamente, historicamente na sociedade, né? Ela nos chama realmente a buscar um entendimento do sujeito, da sociedade, das relações, né? Ela nos abre um leque de possibilidades para entender, para buscar o entendimento real de tudo aquilo que acontece, né? Então, poderíamos dizer que a filosofia ela perpassa todas as áreas, né? Todos os espaços e a sociedade como um todo, né? E se hoje nós buscamos, né? Buscamos uma explicação para uma situação de pandemia, aonde nós estamos buscando a explicação? Na ciência, né? O que é a ciência? É a filosofia também, né? A filosofia ela se sustenta nessas explicações da ordem da ciência. A filosofia não se sustenta numa explicação do achismo, eu acho que é melhor assim, né? Ou daquilo que é da intuição, do sobrenatural. A filosofia, ela se alia à ciência, ela se alia àquilo que é da ordem do racional, daquilo que a gente consegue comprovar, que a gente consegue mostrar de algum modo para o outro, né? Então, isso acho que é uma das justificativas que nos ajuda a entender que ela faz parte de tudo o que acontece na nossa vida, né? E como é que surge a filosofia? Surge com os primeiros físicos, com os primeiros matemáticos, com os primeiros médicos, né? Os primeiros engenheiros, é aí que surge, porque eles que começam a questionar e a dar uma explicação racional para aquilo que antes não tinha, né? Então, tudo isso, todas as áreas do conhecimento, toda a organização da sociedade está, de certo modo, sustentada em saberes filosóficos, né? Então, gente, basicamente seria isso, certo? A ideia é que a gente conseguiu entender um pouquinho como é que surge a filosofia, qual que é o contexto, o que difere da filosofia do mito, né? E então, qual que é o significado e a importância da filosofia nos dias de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, que vocês tenham se sentido motivados, talvez, para ler, né? Para estudar um pouquinho, para tentar saber um pouco mais da área da filosofia, que é uma área que, de certa forma, nos abre os olhares para uma série de outros entendimentos, certo? Obrigada. Tchau, tchau.